E se o Lula ganhar as eleições, o que fazer com meus investimentos? Onde investir? E se o Brasil virar uma Venezuela? Meu nome é André Araújo e neste vídeo eu vou responder todas essas perguntas. Então se é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha, combinado? Talvez você tenha visto alguma notícia ou talvez até conheça venezuelanos que fugiram do seu país, deixaram para trás a sua cultura, deixaram para trás as famílias, deixaram para trás os seus amigos e vieram tentar a vida aqui no Brasil, buscar emprego, muitas vezes sem um tostão furado no bolso. Para você ter uma ideia, entre janeiro de 2017 e março de 2022, mais de 300 mil venezuelanos entraram no Brasil em busca de oportunidade. E num total de mais de 6 milhões de venezuelanos que fugiram da Venezuela nesses últimos anos. E para uma população total de 28 milhões, isso representa cerca de 20% da população do país. E agora, o que te parece chegar acá em Brasília e ver esta multidão de venezuelanos? Normal, bastante trabalho em Venezuela, está melhor aqui. É melhor acá? O que te espera de viver acá? Trabalhar, ter minhas coisas para mim. E por que os venezuelanos estão fugindo da Venezuela? Principalmente por causa da gravíssima situação econômica que o país tem vivido nos últimos anos, principalmente aí nos governos do Chávez e Maduro. Justamente esses dois, Chávez e Maduro, que são amigos aí do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como a gente pode ver aqui, numa reportagem de 2013, onde Maduro felicita Lula pro aniversário e diz fiel amigo de Chávez, Então aqui essa reportagem na época do governo da Dilma, ele fala: da Venezuela damos um abraço ao Lula, o irmão da nossa pátria, fiel amigo do comandante Chávez, feliz aniversário, diz a mensagem postada na conta de Maduro, com uma foto dos três juntos, Maduro, Chávez e Lula. Eu até vi um meme outro dia que tinha uma urna eletrônica com a pergunta: você quer que o Brasil vire a Venezuela? Aí a pessoa colocava o sim e aparecia a foto do Lula e confirmava que o Brasil ia virar a Venezuela. Claro que tem memes ao contrário também, Se o Brasil quer que o Brasil vire um estado fascista, aí você botava o sim e apareceu o Bolsonaro. Então, meme tem pra tudo. Porém, com a possibilidade do Lula aí voltar à presidência da República, existe uma narrativa muito forte que fala que o Brasil vai tender a caminhar num caminho sentido Venezuela, a se tornar cada vez mais parecida com o governo do Maduro hoje, que levou a Venezuela a essa crise econômica sem fim. Justamente porque as políticas econômicas, públicas, sociais, dos esquerdistas lá, do Maduro, por exemplo, na Venezuela, estão muito alinhadas talvez com o que o Lula pensa, com as políticas econômicas que o Lula poderia implantar no Brasil uma vez que fosse eleito. Políticas que a gente sabe que não deu certo lá, não tá dando certo na Argentina também, onde inclusive estou hoje, e também é muito possível que, portanto, não dê certo no Brasil. E eu vou te dizer o que eu vou fazer com os meus investimentos nesse cenário. Mas antes é preciso a gente entender uma coisa importantíssima. Nós, seres humanos, de maneira geral, damos muito mais atenção ao algo que é extremista, algo que é extremo, do que ao equilíbrio. E dentre os extremos, nós priorizamos a nossa atenção, nosso foco nos extremos negativos. Por exemplo, na televisão, nos jornais aí, na internet que seja. Por que temos a impressão de que todas as notícias que vemos ali são notícias ruins? Talvez porque de fato existem só notícias ruins nesses meios de comunicação mesmo. E o que é isso? O que isso representa na prática? O extremismo negativo, que faz parecer para uma pessoa que acompanha aí diariamente as notícias dos jornais e na internet, como se o mundo tivesse cada dia pior, como se todo dia tivesse um fim do mundo diferente. E às vezes, para compensar esse extremismo muito negativo, se vai para quê? Para o equilíbrio? Não, se vai para o extremismo positivo, Se mostra uma ajuda comunitária que vai mexer com a emoção das pessoas, nossa, como isso foi bom. Ou então talvez, apela para o lado emocional de todo mundo, que é o futebol, que deixa todo mundo feliz e contente. E o que todos esses meios de comunicação, a internet como um todo, procura de você, procura de mim, procura de todos nós? Justamente a atenção. Seja para vender um produto em si, seja para vender o espaço publicitário para que outro venda o produto em si para as pessoas que estão dando atenção para eles. Imagina se no jornal, ao invés de dizer que estamos entre o fascismo e o socialismo, eles dissessem que vamos ficar no meio do caminho, independente de quem vença, e que vai ficar tudo bem. A política talvez não despertaria tanta inflamação nas pessoas e nem despertaria, portanto, essa atenção das pessoas referente ao assunto e referente a quem está falando desse assunto. Ou seja, menos audiência, menos vendas. Senator, we run ads. I see.
Agora imagine como seria chato de verdade um jornal que só falasse de trivialidades. Hoje o trânsito segue fluido, nenhum acidente, tudo calmo. Todos estão felizes fazendo o seu trabalho. Chato demais, né? Agora imagina se eu mudo o tom e digo o seguinte: perseguição na Dutra, chama o comandante Hamilton, que teve um acidente grave, e aí teve 10 carros com 314 pessoas, o cara fugiu, roubou o carro da polícia e saiu dirigindo feito louco na contramão. Percebe que o exagero negativo de preferência chama muito mais atenção do que a trivialidade ou algo positivo? Então eu preciso entender que por mais que exista essa aproximação do Lula com as políticas de esquerda, que estão mais alinhadas aí talvez à política da Argentina, da Venezuela, nessas políticas que a gente sabe que não deram certo, então eu preciso entender que essa política de aproximação aí das ideias, né, do Lula com relação à Argentina, Venezuela, né, ao Maduro, enfim, essas políticas a gente sabe que não deram certo. E essas coisas na verdade não são tão exageradas assim quanto se faz parecer. É muito mais uma narrativa extremista negativa. Pra quê? Pra chamar a atenção das pessoas. Isso vale pro outro lado também do Bolsonaro eleito. Por exemplo, há 4 anos atrás, só que era o discurso, se o Bolsonaro ganhasse, que o Brasil ia virar um país fascista, todo mundo ia sair nas ruas com as armas em punho, que ia virar um massacre, que todo mundo aí ia matar todo mundo, ia virar uma confusão. Agora fala de verdade, o que mudou na sua vida, o que mudou na sociedade muito com relação a essa questão aí que foi muito polêmica na época? Eu diria que praticamente nada. Não tem ninguém se matando na rua, por mais que faça arminha lá, não muda nada na vida de ninguém. Ou pelo menos muda muito menos do que o caos que se previu que poderia ser caso isso acontecesse. Então vamos ter calma quanto a essas narrativas. Agora com relação aos investimentos, vamos lá. Primeiro eu quero falar das estatais, né, das empresas que têm uma participação grande do governo, como principalmente aí a Petrobras e o Banco do Brasil. De cara vamos ver o que o Lula disse sobre a Petrobras outro dia. O Lula disse que pretende mudar a política de preço da Petrobras. Segundo o petista, o presidente Jair Bolsonaro não teve coragem de tomar medidas para reduzir o preço do combustível que sai nas refinarias. E ainda fala aqui, o presidente pretende mudar a política da Petrobras e abolir o modelo de preço de paridade de importação, PPI, se for eleito em outubro. Segundo o petista, o presidente Jair Bolsonaro não teve coragem de tomar as medidas. Essa história de PPI é para agradar os acionistas em detrimento dos 230 milhões de brasileiros, afirmou em entrevista. A estatal, porém, tem como maior acionista a União. A gente pode reduzir o preço sim. O presidente não teve coragem. Ainda tem aqui embaixo na reportagem. A Petrobras passou a trabalhar com alinhamento de preço ao mercado internacional a partir do governo de Michel Temer, que desfez a política de preços controladas de Dilma Rousseff. Lula tem defendido retomar o modelo de gestão adotado para a estatal na gestão do PT. O ex-presidente costuma argumentar que a população ganha em real e gasta em real, e por isso o preço dos combustíveis não deveria ficar susceptível às flutuações do câmbio. Apenas um parênteses aqui para explicar essa notícia em si, já que eu citei ela aqui no vídeo. Ou seja, grosso modo, o petróleo que a gente produz aqui no Brasil é o mesmo que a Arábia Saudita produz ou que a própria Venezuela produz também. Da mesma forma que o café, que o arroz, que a soja, que é tudo commodity. Por não ter essa diferenciação muito grande, os preços, né, na comércio internacional são cotados em dólar. Por quê? Porque o dólar é a moeda internacional, a moeda mundial. E é por isso que muitas coisas aqui no Brasil acabam subindo quando o dólar sobe em relação ao real. Porque o preço dessas coisas é um preço em dólar, então o dólar fica mais caro, as coisas ficam mais caras pra gente. E na minha opinião, a política atual de liberar esses preços, né, de usar o livre mercado, de como a economia funciona com relação aos preços do petróleo, faz muito mais sentido e dá muito mais resultado no médio prazo para todo mundo. Como a gente leu na reportagem aqui agora, o que a Petrobras deveria fazer? Deveria repassar os preços para os consumidores aqui no Brasil, independentemente da cotação do dólar ou dos preços do petróleo no mercado mundial. Em outras palavras, a empresa, segundo Lula, deveria cumprir a função social em benefício da população. Só que a função social de uma empresa também é gerar lucro, porque uma empresa, quando ela gera lucro, ela continua funcionando, ela gera empregos, ela roda a economia e todo mundo ganha. Só que eu não quero entrar tanto no aspecto social, vamos para o aspecto de investimento em si. Para que você investe? Para ter retornos maiores no futuro do que aquele dinheiro que você investiu agora, certo? Pelo menos essa eu penso ser a ideia de um investimento. Da mesma forma, o objetivo de qualquer empresa, seja as empresas grandes que estão listadas na bolsa, seja a barraquinha de cachorro quente que você tem na sua esquina, qual que é o objetivo dela? É dar lucro, porque senão ninguém trabalha. Pra que o seu João ia criar a barraquinha de cachorro quente se ele não fosse dar lucro, ele não fosse pegar esse lucro e poder viver com esse dinheiro, poder crescer a barraquinha de cachorro quente, criar uma lanchonete, ter várias barraquinhas de cachorro quente, vender outras coisas, sei lá. Se ele não tivesse lucro, como é que ele ia fazer isso tudo? Pra que ele ia criar a barraquinha de cachorro quente? Então a barraquinha de cachorro quente do João ou qualquer investimento, qualquer empresa, cumpre a sua função social fazendo o que ela tem que fazer, que é dar lucro. Então uma empresa precisa dar lucro e o investimento precisa dar retorno. Acredito que nisso a gente concorde, certo? Agora, você gostaria de ser sócio de uma empresa em que as pessoas que têm o poder de tomar a decisão pode, para conquistar um apoio político ou social, preferir que a empresa dê prejuízo? Bom, eu não sei você, mas eu não gosto. Tanto não gosto que eu não invisto em empresas estatais. Para mim, André, não faz sentido. Eu, como investidor, quero ter lucro e eu não posso aceitar ser sócio de uma empresa que não tem os mesmos interesses que os meus.
Além disso, existem tantas outras empresas boas no mercado, né, empresas que não têm esse problema aí chamado governo, que eu não vejo sentido em me expor a ativos que tenham a participação do governo. Essa dor de cabeça, essa preocupação eu não quero ter. E além disso, e voltando lá à história do Brasil poder se tornar uma Venezuela, eu gosto sempre de contar a história do Pedro. Pedro era um funcionário público e trabalhava na maior estatal do seu país. Pedro era inteligente, ganhava bem e não queria depender da aposentadoria do governo. E ele percebeu que se ele poupasse, investisse parte do que ganhava hoje, ele ia conseguir atingir a riqueza no futuro. Portanto, Pedro poupou e investiu 25% do seu salário durante 20 anos da sua vida. E Pedro tinha na sua carteira ações, fundos imobiliários, ele tinha renda fixa, ele tinha inclusive um imóvel na capital do seu país. Agora, você deve pensar que Pedro, então, se aposentou muito bem. Afinal, ele seguiu a cartilha à risca, né? Poupou todos os meses, investiu todos os meses durante muitos anos, diversificou a sua carteira, tinha a mentalidade certa, né? Era um cara disciplinado. Só que a verdade é que não. Pois Pedro, na verdade, era Pietro, um venezuelano que trabalhava na maior estatal da Venezuela. Ele tinha um apartamento em Caracas e investiu todo o seu patrimônio em ativos dentro da Venezuela. E por mais que ele tivesse diversificado dentro do país, era uma diversificação falsa, pois eles estavam todos os ovos na mesma cesta Venezuela, ou seja, exposto ao risco do seu país. Mas que Pietro tenha pensado que esse risco era muito pequeno, ele acabou se materializando e Pietro acabou se dando mal. Pietro se tornou, na verdade, um multimilionário, só que um multimilionário em bolívares venezuelanos, que não compram nada. Até pouco tempo atrás, 1 milhão de bolívares venezuelanos representavam cerca de $4. Atualmente cortaram 6 zeros da moeda e mudaram o nome, mas na prática a moeda continua valendo nada. Simplesmente isso facilitou que as pessoas andassem na rua com menos dinheiro, né, menos volume de dinheiro para comprar suas coisas. Ou seja, por não ter investimentos, não ter uma reserva fora do seu país, Pietro acabou fortemente afetado por um evento que, na visão dele, no momento, era uma coisa rara, uma coisa difícil de acontecer. Poxa, a Venezuela chegou a ser um dos países com um potencial enorme de riqueza, né, que são o maior campo de petróleo que tem no mundo é venezuelano, né? Durante algum tempo ali, no final da década de 90, a Venezuela chegou a ser uma potência, porque ela tinha um recurso que todo mundo queria, que era o petróleo. Agora, com relação ao Brasil virar a Venezuela, será que isso vai acontecer? Bom, não sei, mas de fato eu torço para que nunca aconteça, porque eu também seria afetado. Agora, é preferível superestimar um risco e se proteger do que subestimar um risco, como fez Pietro, e aí se lascar. E como você se protege disso? Diversificando também fora do Brasil, fora da moeda real. Isso é uma questão principalmente de sobrevivência. E também, na verdade, chega a ser uma questão de segurança, porque historicamente, no próprio Brasil aqui, nós temos um histórico de hiperinflação, nós temos o real como a nossa 10ª moeda diferente. Nós já tivemos também um confisco da poupança lá no começo da década de 90. Então a gente não é tão confiável assim, certo? E outro ponto, um terceiro motivo, é a questão do equilíbrio entre receitas e gastos. Porque, como eu disse, as commodities são negociadas em dólar. Então muitas das coisas que você consome no seu dia a dia são cotadas em dólar também. Então é inteligente você ter receitas em dólar, já que você já tem muitos custos em dólar. Então esse equilíbrio é alcançado e você se protege um pouco dessa variação cambial. E um quarto motivo ainda, se você não está convencido até agora, é a questão de oportunidade de diversificação. Porque na Bovespa nós temos cerca de 400 empresas, enquanto lá na Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, né, uma das bolsas, a gente tem mais de 5 mil empresas. E as melhores e maiores empresas estão lá fora, não estão aqui. As empresas que a gente usa no dia a dia aí, ó, né, aqui ó, o YouTube, né, o Facebook, o Instagram, né, a Apple, todas essas empresas, a Netflix, o Spotify, todas essas empresas estão listadas na Bolsa Americana. Ou seja, as empresas que você gosta, que você usa no seu dia a dia e que estão tendo muito lucro. E para você ter uma ideia, eu entrei aqui no balanço da Alphabet, né, que é a Google, que a gente conhece bem. Se eu pegar aqui só o que ela tem em caixa, olha só o que ela tem em caixa, 139 bilhões de dólares, que 140 aqui, vezes um dólar aí de 5 mais ou menos, né, vai dar aí cerca de, sei lá, 700 milhões de reais, certo? Agora vamos ver aqui a Petrobras, por exemplo. Olha o patrimônio líquido da Petrobras. E Petrobras tem muito equipamento, né? Tem um patrimônio líquido grande, as refinarias, né? Os postos de produção, tudo mais. 389 milhões, ou seja, a Google, uma empresa gigante, né, uma das maiores do mundo, claro, mas ela tem em caixa dinheiro suficiente para comprar toda a Petrobras, todos os ativos da Petrobras. E ainda sobra bastante, tem quase o dobro de dinheiro em caixa, parado ali na renda fixa, não rendendo nada, e poderia simplesmente comprar a Petrobras, que é uma das empresas que são as maiores empresas do Brasil, né? Uma das maiores empresas do Brasil. Ou seja, as oportunidades não estão todas aqui no Brasil. Muito pelo contrário, tem muitas excelentes empresas e oportunidades também fora daqui. É como se você estivesse numa roda de amigos aí, numa festa, numa boate, num barzinho, qualquer lugar, só que você estivesse lá com um argentino, com um venezuelano, né? E com, sei lá, um mexicano. E aí vocês trocando ideias sobre investimentos, né? Os três viram e falam que todo o dinheiro deles investe no próprio país deles. Ou seja, o mexicano investe
tudo no país dele, no México, o argentino investe todo o seu dinheiro aqui na Argentina e o venezuelano investe todo o seu dinheiro na Venezuela. O que você ia pensar? No mínimo, você ia pensar que esses caras são malucos, né? Afinal, né, os países deles não são tão confiáveis assim para você ter todo o dinheiro nesse país, né? Principalmente os argentinos e venezuelanos nem diga, né? Porém, né, essa mesma realidade pode acontecer de uma maneira distinta se você mudar a perspectiva. Que imagina que agora você mudou de mesa, você sentou numa mesa que tem um americano, que tem um inglês, né, e que talvez tenha, sei lá, um australiano. E aí você chega nessa mesa e fala com eles que você tem todos os seus investimentos no Brasil. Como é que você acha que seria a reação deles diante a você dizer isso para eles, que tem todos os seus investimentos no Brasil? De certo, eles iam achar que você é tão louco quanto você achou um argentino louco de ter todo o seu dinheiro na Argentina. Porque o risco visto de fora, ele é muito maior do Brasil do que a gente tá aqui dentro. Então, na prática, os três vão achar que você é louco de ter tudo no Brasil. Mas você aqui dentro do Brasil, dentro da bolha Brasil, você acha normal. Talvez assim como o Pietro lá da história achou normal ter tudo na Venezuela. Ah, isso não vai acontecer aqui. Tá, pode ser que não aconteça mesmo, mas e se acontecer? Você vai arriscar todo o patrimônio da sua vida inteira que você acumulou, sacrificou por causa de um político A ou B que às vezes, né, fez uma política errada e denegriu, né, e fez com que o país fosse por água abaixo? Bom, eu não quero correr esse risco, né? Como eu já disse, é muito mais inteligente você superestimar um risco e se proteger do que subestimá-lo e ser pego de calças curtas. Então o que eu faria se fosse você agora é que, independente dos resultados das eleições, mas talvez acelerar esse ritmo aí se o Lula ganhar, seria tirar um pé fora do Brasil. Agora, não precisa vender tudo aqui no Brasil e sair comprando ativos no exterior. É você começar a pelo menos se expor ao dólar, né? Começar a se expor, começar a comprar alguma coisa lá fora. Então, se ainda não investe no exterior, começa a ter alguma exposição. Talvez 1% ou 5% da sua carteira. E aos poucos, naturalmente, você vai ficando um pouco mais confortável, entendendo como funciona. E naturalmente, você pode aumentar essa exposição com o tempo. E basta você abrir uma conta numa corretora internacional e começar. Eu mesmo já tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição, que eu mostro aí as principais corretoras. Caso você já invista no exterior, talvez seja o momento de você considerar aumentar um pouquinho essa exposição. Claro, sempre de maneira gradual. Dessa forma, você se mantém tranquilo em qualquer situação e mantém a sua carteira blindada, independentemente do que qualquer político A ou B resolva tomar de decisão lá. No final das contas, se você não trabalha no mercado financeiro diretamente, se você, sei lá, é engenheiro, se você é médico, se você é advogado, ou seja lá a profissão que for, que não for diretamente no mercado financeiro, você nem deveria perder tempo algum com notícias de política ou mesmo de economia. Você deveria fazer o feijão com arroz bem feito nos investimentos e focar o seu tempo e energia em ganhar mais dinheiro no seu trabalho e ficar com sua família. Dessa forma, além de você aumentar a qualidade de vida no presente, você vai ganhar mais dinheiro no seu trabalho, seja com renda extra, seja se tornando um profissional melhor. Ganhando mais dinheiro, você poupa mais, você investe mais e aumenta esse bolo do seu patrimônio, que, se bem investido em uma carteira blindada, vai te permitir alcançar a tranquilidade e a liberdade financeira no futuro. Agora, se você precisar que eu pegue na sua mão e te ajude a construir a sua carteira blindada com foco nos seus objetivos individuais, vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você conhecer a mentoria blindada, na qual pessoalmente eu vou te ajudar a escolher melhores os seus investimentos e também a investir sem precisar acompanhar o mercado. Você vai ter o seu dinheiro trabalhando por você sem precisar ser um especialista em investimentos. No mais, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se sim, já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou envie esse vídeo para aquele amigo que está ansioso pelo resultado das eleições. Um grande abraço e até o próximo vídeo.